Você já teve a sensação de que algo grande está para acontecer, como se o universo estivesse tentando enviar uma mensagem urgente? Pois bem, essa sensação pode não ser apenas fruto da sua imaginação. Padre Pio, uma das figuras mais enigmáticas e espirituais do último século, teria deixado uma profecia alarmante sobre o Brasil para 2025. Sim, nosso país, com toda a sua energia vibrante e complexidade, estaria no centro de um período de provações que pode mudar tudo. Mas, antes que você pense que isso é apenas mais uma previsão apocalíptica, saiba que há algo muito mais profundo por trás dessa mensagem. Imagine crises políticas ainda mais intensas, desastres naturais imprevisíveis e uma sociedade cada vez mais dividida. Parece assustador, não é? Mas o que torna essa profecia tão impactante não é apenas a previsão de dificuldades, mas o chamado urgente para um despertar espiritual. Padre Pio acreditava que esses momentos de caos são também oportunidades únicas para transformação, tanto individual quanto coletiva. E aqui está o ponto-chave. A solução não está em esperar que algo ou alguém resolva tudo por nós. Está dentro de cada um de nós, no poder do autoconhecimento e na força da união. Deixar nos comentários energias positivas para todos os irmãos de luz é um gesto simples, mas com um impacto profundo. Quando compartilhamos palavras de amor, esperança e boas vibrações, estamos contribuindo para elevar a energia coletiva de todos que leem ou interagem com essas mensagens. Como dizem os ensinamentos espirituais, aquilo que emitimos ao universo retorna para nós em dobro. Portanto, ao desejar luz e paz para os outros, também estamos nutrindo nosso próprio campo energético com essas vibrações elevadas. Você pode usar frases inspiradoras para transmitir essas energias positivas. Por exemplo, que a luz divina ilumine o caminho de todos nós e que a paz reine em nossos corações. Ou ainda, hoje envio amor e boas vibrações a todos os seres do universo, que possamos viver em harmonia e gratidão. Essas palavras não apenas inspiram quem as lê, mas também criam uma corrente de positividade que se espalha como ondas pelo universo. Além disso, é importante lembrar que gestos como esses são formas práticas de fortalecer a rede de energia positiva entre as pessoas. Imagine cada comentário como uma pequena chama que se junta a outras, formando uma grande fogueira de luz e calor espiritual. Para quem deseja ir além, pode ser interessante combinar essas palavras com atos concretos de bondade no dia a dia, como ajudar alguém em necessidade ou simplesmente oferecer um sorriso sincero. Por fim, ao deixar sua mensagem, faça isso com intenção genuína e coração aberto. Visualize as pessoas recebendo essa energia e sendo envolvidas por sentimentos de alegria e paz. Como sugerem algumas práticas espirituais, você pode até imaginar uma luz dourada envolvendo a pessoa ou comunidade para quem dedica sua mensagem. Assim, você não apenas escreve palavras bonitas, mas também envia vibrações reais que podem fazer toda a diferença na vida de alguém. Padre Pio, um homem de carne e osso como qualquer outro, mas com uma conexão espiritual que parecia transcender o tempo, deixou um legado que ainda hoje ilumina o caminho de muitos. Suas visões proféticas eram como janelas para um universo de possibilidades, onde o físico e o espiritual se entrelaçavam. Ele via além do que os olhos humanos podem captar, como se sua alma estivesse alinhada com uma vibração mais alta, fluindo em harmonia com as energias do cosmos. Imagine alguém que não apenas sentia o mundo ao seu redor, mas também o futuro, como se fosse parte de um campo maior de consciência. Essas visões não eram vagas ou aleatórias. Elas vinham carregadas de mensagens claras e diretas, capazes de despertar até os seres mais céticos. Padre Pio falava de acontecimentos futuros com uma precisão que fazia até os mais incrédulos pararem para ouvir. Ele não era apenas um observador do universo.
era um canal conectado a algo muito maior. Por exemplo, certa vez, previu eventos globais que só foram compreendidos décadas depois. Isso nos faz pensar: será que estamos atentos aos sinais ao nosso redor ou estamos presos apenas ao que é tangível? O poder dessas visões estava em sua capacidade de tocar o coração humano, como se ele estivesse transmitindo uma verdade universal que todos já conheciam, mas haviam esquecido. Ele era como uma chave para desbloquear algo dentro das pessoas, uma força interna que muitas vezes permanece adormecida. E não era só sobre prever desastres ou momentos difíceis. Suas mensagens traziam luz e esperança, lembrando-nos de que, mesmo nos tempos mais sombrios, há sempre um caminho para ascender. Padre Pio também sabia que essas visões não eram para ele guardar. Eram mensagens destinadas a influenciar positivamente o mundo. Ele entendia que cada pessoa tem dentro de si a capacidade de sentir e interpretar as energias ao redor. É como quando você entra em um lugar e sente algo estranho no ar. Aquela sensação é real, é sua aura interagindo com o campo energético do ambiente. Padre Pio vivia nesse estado constante de percepção elevada. Um exemplo prático disso é quando ele alertava sobre a importância da oração como forma de alinhar corpo e espírito. Ele dizia que a oração não era apenas palavras jogadas ao vento, mas uma forma poderosa de canalizar energia e criar harmonia entre o físico e o espiritual. Imagine começar seu dia dedicando alguns minutos para meditar ou orar. Isso pode ser suficiente para mudar completamente a vibração do seu campo energético. O curioso é que suas visões não eram limitadas por tempo ou espaço. Elas pareciam vir de uma fonte atemporal. Ele enxergava ângulos da realidade que poucos conseguiam perceber, como se estivesse posicionado em um ponto alto, observando tudo sob uma perspectiva mais ampla. Essa habilidade nos faz refletir sobre nossa própria percepção. Será que estamos vendo a vida apenas pelo ângulo estreito do dia a dia? Ou estamos buscando enxergar além? Outro aspecto fascinante era como ele conseguia transmitir suas mensagens sem impor medo ou controle sobre as pessoas. Ao contrário, ele inspirava crescimento interno e autoconhecimento, convidando cada um a buscar sua própria verdade dentro do universo infinito de possibilidades. É como se dissesse: você tem o poder dentro de si, basta lembrar quem você realmente é. E assim, Padre Pio continua sendo uma figura radiante na história da espiritualidade. Suas visões proféticas não eram apenas sobre prever eventos futuros, eram convites para despertar espiritual e reconectar-se com algo maior. Mas essas mensagens também traziam alertas importantes, sinais de tempos desafiadores que exigiriam força interna e união. E falando em desafios, você já ouviu falar da profecia específica dele para o Brasil? Padre Pio, em sua conexão profunda com o espiritual, teria vislumbrado um futuro desafiador para o Brasil. Segundo relatos, ele mencionou que 2025 seria um ano de grandes provações para o país, marcado por crises políticas e sociais que abalariam as estruturas da nação. Não é difícil imaginar como isso pode se manifestar, considerando o atual cenário polarizado que já sentimos no dia a dia. O Brasil, com sua energia vibrante e diversidade cultural, parece estar no centro de uma batalha entre forças internas e externas, onde a harmonia precisa ser restaurada. Ele também teria alertado sobre desastres naturais que poderiam atingir o território brasileiro. Tempestades intensas, enchentes e até mesmo terremotos foram mencionados como possíveis sinais de um tempo de transformação. Esses eventos seriam um chamado para que os brasileiros repensassem sua relação com a natureza e com o próximo. Afinal, não é apenas sobre o físico, é sobre como cada ação humana influencia o campo energético do planeta.
Um exemplo prático disso seria adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia, como reduzir o consumo de plástico ou apoiar iniciativas de reflorestamento. Mas talvez o aspecto mais alarmante da profecia seja a crescente divisão social e moral que ele teria previsto. Padre Pio viu um povo dividido, onde as cores das bandeiras políticas se tornavam mais importantes do que os tons da compaixão e da empatia. Essa fragmentação não é apenas política, ela reflete uma desconexão interna que muitos sentem em suas próprias vidas. É como se a energia coletiva do país estivesse desalinhada, precisando urgentemente de um despertar espiritual para reencontrar seu equilíbrio. Ainda assim, essas mensagens não são apenas sobre destruição ou caos. Elas carregam uma verdade profunda sobre transformação. Padre Pio acreditava que momentos de crise são oportunidades para crescimento e ascensão espiritual. Ele via o Brasil como uma terra de potencial imenso, capaz de superar os desafios com união e fé. Imagine um país onde as pessoas se posicionam não apenas para defender suas opiniões, mas para construir pontes entre suas diferenças. Essa seria a verdadeira força de uma nação conectada. A profecia também sugere que esses tempos turbulentos seriam uma espécie de teste para os brasileiros. Um teste não apenas de resiliência física, mas de força interna e controle emocional diante das adversidades. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil cair no desespero ou na raiva, mas Padre Pio nos lembra que é nesses momentos que devemos buscar a luz dentro de nós mesmos. Práticas como meditação ou até mesmo pequenos atos de bondade podem ser formas simples de manter a vibração alta em tempos difíceis. Outro ponto importante é a ideia de que esses eventos seriam parte de um plano maior do universo para despertar o Brasil espiritualmente. O país tem sido visto por muitos como um lugar radiante em termos de diversidade cultural e riqueza natural. No entanto, essa luz precisa ser protegida e alimentada por escolhas conscientes. Talvez seja a hora de cada brasileiro refletir: como posso contribuir para um mundo melhor? Pode ser algo pequeno, como ajudar um vizinho em necessidade ou participar de ações comunitárias. Padre Pio também teria mencionado que o Brasil poderia emergir desses desafios com uma nova consciência coletiva. Mas isso exigiria esforço constante dos seus habitantes, esforço para crescer internamente e superar os limites impostos pelo ego ou pelo medo. Afinal, cada indivíduo faz parte do todo. Cada pensamento positivo ou ação altruísta influencia diretamente o campo energético do país. É como jogar uma pedra em um lago. As ondas se espalham muito além do ponto inicial. E assim, enquanto as mensagens proféticas apontam para tempos difíceis, elas também trazem esperança. O Brasil tem dentro de si todas as chaves necessárias para desbloquear seu verdadeiro potencial. Basta lembrar disso e agir em harmonia com essa verdade maior. Mas como resistir às tempestades quando elas chegam? Talvez a resposta esteja na espiritualidade. Padre Pio sempre enfatizou que, diante de qualquer turbulência, o caminho para a luz passa pela espiritualidade. Ele via a oração como uma força transformadora, uma ponte entre o físico e o espiritual que nos conecta diretamente ao universo. Não se trata apenas de palavras repetidas mecanicamente, mas de um sentimento profundo que vibra em harmonia com as energias mais altas. Imagine começar o dia com uma prece sincera ou até mesmo alguns minutos de meditação. Isso pode ser suficiente para reposicionar sua vibração e alinhar seu campo energético. O chamado à espiritualidade não é algo reservado a monges ou santos, é uma jornada acessível a todos. Padre Pio acreditava que cada ser humano tem dentro de si um potencial espiritual imenso, esperando para ser desbloqueado. É como se cada um carregasse uma chave interna, capaz de abrir portas para dimensões mais elevadas da existência. Para isso, ele recomendava práticas simples,
como refletir sobre seus pensamentos antes de dormir ou reservar um momento do dia para agradecer por algo, mesmo que pequeno. Ele também falava sobre a importância da união espiritual entre as pessoas. Em tempos de divisão e conflito, a energia coletiva pode ser elevada quando os indivíduos se unem em propósito e intenção. Imagine um grupo de pessoas orando juntas por paz ou realizando ações altruístas em suas comunidades. O impacto disso vai muito além do que podemos ver ou medir. É como se cada ato positivo criasse ondas no universo, influenciando tudo ao seu redor. Outro ponto central nas mensagens de Padre Pio era a necessidade de autoconhecimento como base para o despertar espiritual. Ele ensinava que não podemos ascender espiritualmente sem antes olhar para dentro e enfrentar nossas próprias sombras. Isso significa reconhecer nossas limitações, nossos medos e até mesmo os pensamentos que nos mantêm presos em padrões negativos. Um exemplo prático seria começar um diário espiritual, onde você registra seus sentimentos e reflexões diárias. Uma ferramenta poderosa para entender melhor sua própria jornada. Padre Pio também acreditava que o despertar espiritual exige constância. Não é algo que acontece da noite para o dia. É uma prática diária, um esforço contínuo para manter-se alinhado com as energias mais elevadas. Ele comparava isso a cuidar de um jardim. Você precisa regar as plantas, remover as ervas daninhas e garantir que elas recebam luz suficiente. Da mesma forma, precisamos nutrir nossa alma com pensamentos positivos, boas ações e momentos de introspecção. Além disso, ele alertava sobre as distrações do mundo moderno, que muitas vezes nos afastam desse caminho espiritual. Estamos tão ocupados correndo atrás de coisas materiais ou presos em conflitos internos que esquecemos de ouvir nossa intuição, aquela voz interna que nos guia em direção à verdade. Para reconectar-se com essa voz, experimente passar alguns minutos em silêncio todos os dias, longe de telas e ruídos externos. Esse simples hábito pode fazer maravilhas pelo seu equilíbrio interno. Padre Pio também acreditava no poder das mensagens espirituais transmitidas através dos sonhos ou intuições repentinas. Ele dizia que o universo está constantemente enviando sinais para nos guiar, mas cabe a nós estarmos atentos para percebê-los. Já aconteceu com você de sentir um pressentimento sobre algo e depois descobrir que estava certo? Esses momentos não são coincidências, são lembretes do quão conectados estamos com algo maior. E assim, ele nos deixou um convite: abraçar a espiritualidade não como uma obrigação ou dogma, mas como um caminho natural para viver em harmonia com o universo. Afinal, quando estamos alinhados espiritualmente, tudo ao nosso redor começa a fluir com mais facilidade, desde nossos relacionamentos até nossas decisões diárias. Mas, como aplicar isso diante dos desafios concretos do Brasil? Talvez seja a hora de olhar para os sinais já presentes. Os sinais da profecia de Padre Pio parecem já estar se manifestando no Brasil, como se o futuro previsto estivesse começando a se desenrolar diante de nossos olhos. A polarização política, por exemplo, tornou-se uma constante no país, dividindo famílias, amigos e comunidades inteiras. É como se as cores partidárias tivessem se tornado mais importantes do que os laços humanos. Essa divisão não é apenas social, ela reflete um desalinhamento interno, como se o campo energético coletivo estivesse fragmentado. E o que fazer diante disso? Talvez seja a hora de buscar o diálogo, de lembrar que, antes de tudo, somos seres humanos compartilhando a mesma jornada. Outro aspecto alarmante é a crise ambiental que já afeta o Brasil de forma recorrente. Enchentes devastadoras, queimadas incontroláveis e mudanças climáticas estão cada vez mais presentes no dia a dia do país. Padre Pio teria alertado sobre desastres naturais como um reflexo do desequilíbrio entre o homem e a natureza.
Pense nisso. Cada vez que ignoramos o impacto de nossas ações no meio ambiente, estamos contribuindo para um ciclo de destruição. Pequenas mudanças, como reduzir o desperdício de água ou apoiar iniciativas de preservação, podem parecer insignificantes, mas têm um poder transformador quando feitas em conjunto. A corrupção desenfreada também é um dos elementos que parecem ecoar as visões de Padre Pio. Ela não apenas corrói as estruturas políticas e econômicas do país, mas também alimenta um sentimento de desesperança entre as pessoas. É como se a energia do tudo está perdido estivesse contaminando o campo vibracional coletivo. No entanto, ele nos lembraria que mesmo em meio à escuridão existe luz, e essa luz começa com escolhas individuais: denunciar injustiças, apoiar lideranças éticas e educar as novas gerações sobre valores são formas práticas de resistir a esse ciclo. Além disso, a desigualdade social continua sendo uma ferida aberta no Brasil. Padre Pio teria visto essa divisão crescente como um reflexo da desconexão espiritual do país. Quando olhamos para alguém em situação de vulnerabilidade e pensamos, isso não é problema meu, estamos reforçando essa desconexão, mas ele nos ensinaria que a verdadeira espiritualidade está em agir com compaixão e empatia. Que tal começar com pequenos gestos? Doar roupas ou alimentos, oferecer seu tempo para ajudar uma causa local. Essas ações podem parecer simples, mas têm um impacto profundo tanto no físico quanto no espiritual. Os impactos dessas crises não são apenas externos, eles também afetam nosso estado interno. Ansiedade, medo e raiva são emoções que muitos brasileiros sentem diariamente diante desse cenário caótico. Padre Pio nos lembraria da importância de cuidar do nosso campo energético nesses momentos. Meditação, oração ou até mesmo práticas como yoga podem ajudar a equilibrar essas emoções e trazer clareza para enfrentar os desafios com mais serenidade. Curiosamente, esses eventos recorrentes também trazem lições importantes sobre resiliência e união. Cada crise é uma oportunidade para aprender algo novo sobre nós mesmos e sobre nossa relação com o mundo ao nosso redor. Padre Pio acreditava que os desafios são como espelhos. Eles refletem nossas forças e fraquezas, nos mostrando onde precisamos crescer. Por exemplo, ao enfrentar uma dificuldade financeira ou emocional, pergunte-se: o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de perspectiva pode ser transformadora. Outro ponto relevante é como essas crises estão interligadas. Política, meio ambiente, desigualdade social, tudo faz parte de um sistema maior. Padre Pio via isso como uma prova de que nada no universo é aleatório. Tudo está conectado em uma teia invisível de causas e efeitos. Isso nos leva a refletir: quais pequenas mudanças podemos fazer em nossas vidas para influenciar positivamente esse sistema? Talvez algo tão simples quanto tratar as pessoas ao nosso redor com mais respeito já seja um bom começo. E assim, enquanto os impactos das crises parecem crescer, eles também nos empurram para um despertar coletivo. O Brasil está em um ponto crítico, mas será que conseguirá transformar esses desafios em uma oportunidade para emergir mais forte? A resposta pode estar na união e na fé. Embora as visões de Padre Pio apontassem para tempos difíceis, elas também carregavam uma mensagem clara: a esperança é o fio condutor que pode transformar qualquer escuridão em luz. Ele acreditava que a união era uma força espiritual poderosa, capaz de elevar não apenas indivíduos, mas nações inteiras. No caso do Brasil, ele via o potencial de um povo que, apesar das adversidades, sempre encontra formas de celebrar a vida e manter o espírito vibrante. Imagine um país onde as diferenças são respeitadas e a empatia se torna a base das relações. Esse é o cenário que ele vislumbrava como possível. Padre Pio também ensinava que a fé não é apenas acreditar em algo maior,
mas agir em harmonia com essa crença. Ele via a fé como uma energia viva, fluindo constantemente entre o humano e o divino, como uma ponte que conecta o físico ao espiritual. Para ele, momentos de oração ou reflexão não eram apenas rituais religiosos, eram oportunidades para reposicionar nossa vibração e alinhar nossos pensamentos com as energias mais elevadas do universo. Que tal reservar alguns minutos do seu dia para agradecer por algo bom que aconteceu? Esse simples gesto pode mudar completamente sua perspectiva. A união que ele pregava ia além da esfera espiritual. Ela se manifestava também no campo prático. Padre Pio acreditava no poder das comunidades para superar desafios coletivos. Ele nos lembraria que, quando nos unimos em propósito, criamos uma força que transcende nossas limitações individuais. Pense em iniciativas locais que promovem solidariedade, como mutirões de limpeza, campanhas de arrecadação ou projetos culturais. Essas ações não apenas ajudam a resolver problemas imediatos, mas também criam um senso de pertencimento e conexão. Além disso, ele via os desafios como oportunidades disfarçadas para o crescimento interno e coletivo. Cada crise traz consigo uma lição, e cabe a nós decidir se vamos permitir que ela nos destrua ou nos fortaleça. Padre Pio nos convidaria a olhar para os problemas com outro ângulo, não como obstáculos intransponíveis, mas como degraus no caminho para algo maior. Por exemplo, diante de uma dificuldade financeira ou emocional, pergunte-se: como posso crescer com isso? Essa mudança de perspectiva pode ser libertadora. Outro ponto central em suas mensagens era o poder do pensamento positivo e da intenção clara. Padre Pio acreditava que aquilo em que focamos nossa energia tende a se expandir. Se focarmos apenas no caos e na negatividade, é isso que veremos ao nosso redor. Mas se escolhermos focar na luz e nas soluções, começaremos a atrair essas realidades para nossas vidas. Experimente começar o dia com afirmações positivas. Algo tão simples quanto dizer "hoje será um bom dia" pode ter um impacto profundo no seu estado interno. Ele também nos lembrava da importância de cuidar uns dos outros durante os tempos difíceis. A compaixão é uma das forças mais transformadoras que existem, capaz de curar feridas, tanto emocionais quanto espirituais. Imagine como seria o mundo se cada pessoa escolhesse fazer pelo menos uma boa ação por dia. Ajudar alguém com uma palavra amiga, oferecer apoio a quem precisa ou simplesmente ouvir sem julgar. Essas pequenas ações têm um poder imenso para transformar não apenas quem as recebe, mas também quem as pratica. Por fim, Padre Pio via no Brasil um potencial único para liderar pelo exemplo em termos de fé e espiritualidade. Ele acreditava que o país poderia emergir como um farol de esperança para o mundo inteiro, mostrando como é possível superar crises com união e determinação espiritual. Mas isso exigirá esforço constante, tanto individual quanto coletivo, para manter essa visão viva. Será que estamos prontos para aceitar esse chamado? E assim, enquanto refletimos sobre essas mensagens de esperança, fica claro que cada um de nós tem um papel importante nesse processo de transformação. O Brasil está diante de uma oportunidade rara, tornar-se um exemplo vivo do poder da união e da fé em tempos desafiadores. Mas como dar os primeiros passos nessa jornada? Talvez seja a hora de olhar mais profundamente para dentro.